Boa noite, então, para Boa todos. É Boa noite. sempre, é sempre uma gratidão, né, poder compartilhar a palavra de Deus e saber que vocês estão também doando esse tempo aí para nos ouvir. Nos ouvir, mas com certeza para ouvir a palavra de Deus. Essa é a nossa ideia, o nosso propósito, né, em compartilhar a palavra de Deus. E que bom que vocês têm disposto desse tempo aí para ouvir. Eu gostaria, antes da gente iniciar a nossa aula de hoje, que falaremos um pouco sobre o dízimo. São duas aulas, né? Que vai falar um pouco sobre o dízimo lá no Antigo Testamento. E a próxima lição, vamos abordar sobre dízimos e ofertas no Novo Testamento, ok? Então, nós vamos tentar entender um pouco desse contexto de dízimos e ofertas lá no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Que a gente possa compreender de fato o que é, né, para quem serviu, qual foi a intenção, né, desse assunto. Mas eu gostaria de voltar só um pouquinho no final da aula passada, quando nós falamos sobre a adoração a Deus, a adoração na igreja da Bíblia. Primeiramente, nós precisamos entender que toda a nossa adoração, que todo o nosso entendimento sobre a igreja que nós temos hoje, ela vem de onde? Ela vem de Jesus e dos seus apóstolos, vem de Moisés, vem dos profetas, vem de Davi, vem da onde? Qual é a base dentro da igreja hoje? Jesus. De Jesus. Quem mais concorda com isso? De Jesus. Concordo. Então, Concordo. é isso aí. Então, toda a nossa base, nós precisamos voltar para quem? Qualquer assunto que nós falamos sobre igreja, sobre adoração, seja qualquer assunto, nós precisamos recorrer a Jesus, ok? Então, ele é a fonte, é ele quem nos dá a verdadeira palavra, a verdadeira instrução em como prosseguir, em como fazer a adoração de forma adequada. Lembrando que eu dei um exemplo, né, sobre quando você quer dar um presente para alguém, você precisa saber primeiramente o que aquela pessoa gosta, para que você dê o presente que vai agradar a pessoa. Então, quando nós vamos adorar a Deus e a Jesus, precisamos compreender na Bíblia, na palavra de Deus, o que Deus e Jesus espera de cada um de nós, para que nós não façamos nada de acordo com a minha vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. E eu vejo que quando se trata de instrumentos musicais, quando se trata de dízimos, que é o que a gente vai falar logo mais, e principalmente também quando se fala sobre a obra do Espírito Santo, que são essas lições que vai finalizar o nosso curso. São assuntos que geram muita discussão, né? Vamos dizer assim, num bom sentido. Há muitas dúvidas, né? Há muitas polêmicas também. Então, nós precisamos olhar na Bíblia, na palavra de Deus, o que ela nos instrui sobre cada um desses assuntos. E na aula passada, nós falamos de pelo menos 5 pontos em que nós praticamos na adoração a Deus. Quem lembra? Temos lá as orações, né? Orar. Isso. O que mais? Temos a pregação da palavra de Deus. E o da Zuleika está um pouco cortando, deve estar... Tá travando o seu, Zuleika. Tá travando o seu som. Para mim, tá que eu faço. Agora me parece que melhorou. Mas vamos lá, ó. Pregação da palavra, a oração, a participação da ceia. Louvor. Isso, as ofertas
e os louvores. Louvor. Então, esses 5 pontos, todos nós concordamos que faz parte de um culto de adoração a Deus, né? Nós não deixamos de fazer esses 5 pontos. Mas a questão da música instrumental, como que a gente fez apenas uma explanação, ficou um pouco vago algumas informações. A gente volta a falar, é muito assunto a ser falado sobre cada assunto, muitas abordagens. Então, essa linha que a gente vai trabalhar sobre os instrumentos musicais tem muito a ver com a questão do dízimo, mas a gente vai ver mais para frente e vocês vão entender por quê. Precisamos entender 3 pontos sobre os instrumentos musicais. Primeiro, os instrumentos ou as vamos resumir, vamos falar de cânticos, tá? Quando eu falar de cânticos, você pode abordar tudo isso, o hino, louvor, instrumentos, tá? Mas vamos chamar de cânticos. Então havia isso antes de Davi, ok? Lá no Antigo Testamento. Tinha também na época de Davi e temos também em Jesus. São praticamente 3 pontos aqui. Antes de Davi, durante Davi, o reinado de Davi, e depois as instruções que Jesus nos dá, Jesus e os seus apóstolos, tá? Então é importante a gente entender um pouco sobre isso daí. Eu vou usar um artigo aqui que eu achei muito interessante e bem explicativo. Não é meu, não é um artigo meu, tá? Eu tô usando esse artigo para poder compartilhar com vocês. E eu posso depois passar por e-mail para vocês ou pelo WhatsApp também esse artigo completo. Então, a gente só vai fazer uma pequena explanação para que vocês entendam, tá? E se tiver dúvida, aí vocês façam as perguntas, ok? Então, primeiro, o instrumento, ele já existe antes de Davi. Lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 21, vamos abrir lá. Gênesis 4, 21. Vai falar de um homem chamado Jubal. Fala que ele é o pai da flauta, enfim. Gênesis 4, 21. Ok. Diz assim: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Uhum. Então, instrumentos já existia muito antes de Davi, ok? Esse Jubal fala que ele é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, instrumentos é antigo, não é algo novo, ok? E nós temos algumas referências também onde foi usado os instrumentos musicais antes de Davi. Por que nós estamos usando Davi como uma separação? Porque todos aqueles que defendem a questão dos instrumentos musicais vão sempre relacionar a quem? A Davi. Fala que Davi é o pai, né, da música dos hebreus. Mais ou menos esse termo assim que se utiliza. Mas, são várias passagens, mas nós não vamos ler todas. Por isso que depois eu vou entregar esse artigo para vocês aí, vocês guardam e vocês podem ler depois. Esse artigo aqui são 2 partes, vai ter mais ou menos 20, 21 páginas, tá? Eu tenho um outro artigo que tem quase 200 páginas, só para você ver como que essa questão esse assunto é bem vasto, Mas vamos lá, Gênesis capítulo 31. Estamos ainda em Gênesis, capítulo 31, versículo 27.
Quem lembra da história de Jacó e Labão? Que Jacó, ele trabalhou por 7 anos, né? Uhum. Para se casar com uma das filhas de Labão, mas Jacó foi enganado, ele teve que trabalhar mais 7 anos depois, lembra? Sim. Então, Sim. é nesse contexto. E Jacó, ele vai acabar enganando, tentando enganar Labão, né? E fugir. E lá no versículo 27 vai falar assim: por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Mais uma vez aqui a questão de instrumento aparecendo no Antigo Testamento, ok? Mais uma, Êxodo capítulo 15. Êxodo, qual que é o significado de Êxodo, quem lembra? Saída. Saída lá do deserto não, do Egito, né? Na verdade, eles saíram do Egito para ir para o deserto. Mas Capítulo Êxodo, capítulo 15, versículo 2. Podemos ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim, que quem achou aí pode ler para a gente? Heloísa, achou? Achei. Então, Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu exaltarei o seu nome, é Senhor. Isso. Agora o versículo 20 e o 21. A dele mesmo aqui, né? Eu Isso, fui lá aí no mesmo capítulo mesmo, 15. 20 e 21. Tá. Então, Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiam tocando tamborins e dançando. E Miriam lhe respondeu cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou o mar o cavalo e o seu cavaleiro. Isso. 22 também? Não, só esses daí mesmo. Então a gente vê Tá. que depois do Mar Vermelho, de Deus abrir o Mar Vermelho, o que eles fizeram? Eles tocaram, eles cantaram, né? Dançar. Ali com alegria, né? Por conta daquilo que Deus realizou pelos israelitas. Outra coisa, vamos pegar uma outra passagem aqui, ó, Números 21. Números 21. Números. Isso. Depois de Levítico. Êxodo, Levítico, Números. 21, 17. Maria do Carmo achou aí? Quiser ler? Sim. Um momentinho. Então Israel cantou esta canção. Brote água, ó poço, cante o seu respeito. Cante a seu respeito. A seu respeito. Exato. Isso aqui é uma demonstração de gratidão também depois de Deus ter suprido, né, a necessidade de água lá no deserto, onde Deus fez brotar água, né, um poço.
Então, eles cantaram. O ponto aqui é ver algumas situações em que houve os cânticos, né? E a gente vê também que desde Gênesis, com o Jubal, já existia alguns instrumentos musicais. Tem outras passagens também que a gente não vai ler agora, mas só para a gente entender. Havia o uso de instrumentos, o povo de Israel cantavam, mesmo antes de Davi. Mas essas passagens que nós vemos, elas não têm um grau de significância muito alto, muito grande, porque não era algo organizado, não era algo que foi estabelecido por Deus. Nós não vemos algumas passagens, nem mesmo, se a gente for pegar os 5 livros da lei, principalmente em Levítico, nós não vamos ver uma ordem específica de Deus para que as pessoas o adorassem com instrumentos. Nós não vemos. Mas a gente percebe que as pessoas, por voluntariedade, vamos dizer assim, usavam esses instrumentos, tá? Usavam esses instrumentos. Até chegar Davi. Aliás, lembra de Saul, o primeiro rei de Israel? Sim. Ele sofria com o mal, não sofria? Que um espírito maligno o atormentava? É. E qual que era o remédio, qual que era a solução para acalmar aquele espírito de Saul? Tinha que tocar para ele, né? E quem tocava? Davi. Davi. Davi era um grande guerreiro, ele foi um grande guerreiro, mas ele, além de pastor de ovelhas também, né, que Davi era, quando Samuel foi chamar Davi, Davi estava pastoreando o rebanho. E Davi, ele derrotou Golias, um gigante filisteu, e Davi também tocava harpa. E houve um momento em que Saul estava com esse tormento desse espírito e mandaram chamar alguém que tocasse harpa para acalmar. E quem foi esse? Davi. E Davi já tinha sido ungido como rei em secreto, sem que Saul soubesse. Então Davi entra em cena e Davi começa a tocar harpa para Saul. E tem toda a história, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas Saul começa ali já a fazer parte ali do reinado, e a gente sabe que depois o reinado de Saul é tirado e Davi assume, então, como rei de Israel. Até então, o povo de Israel, eles adoravam, sacrificavam as ofertas, os animais ali no tabernáculo. O tabernáculo, o que que era? Era uma tenda móvel. Ou seja, cada vez que eles viajavam, eles desarmavam a tenda, carregavam, estabeleciam em outro ponto, eles armavam o tabernáculo novamente. Então, o tabernáculo, ele era móvel. E o que que Davi pensou? O que que Davi estava mentalizando em sua mente? Em construir o quê? Um templo. Um templo. Mas quem foi que executou de fato esse templo? Salomão, o filho dele. Isso, Salomão. Davi, ele planejou, mas quem executou de fato foi Salomão. Por isso que é chamado o Templo de Salomão, né? E esse templo foi destruído lá no ano 70, que não ficou pedra sobre pedra, né? Que foi o que Jesus disse. Então, até Davi, todo o sistema de adoração, todo o sistema de música não era algo organizado, não era. Só começou a ser organizado a partir do reinado de Davi, ok? A gente vai ver algumas passagens. Deixa eu pegar aqui para a gente. Deixa eu ver as passagens que nós já lemos aqui. Lá em 2 Samuel, capítulo 6.
versículo 1. Aliás, capítulo 6, versículo 5. Vai dizer assim, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Mais uma vez, vamos ler lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 8. E vai dizer assim: Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Aqui era alguns pontos aqui no contexto em que eles estavam tentando levar a arca para Jerusalém, tá? Teve uma primeira tentativa que foi fracassada, né? É esse contexto que nós estamos lendo, mas aí vocês podem ler depois o contexto. E o que a gente quer pegar aqui é essa questão dos instrumentos. E mais tarde, lá em 1 Crônicas, capítulo 15, a gente não vai ler agora, mas vocês podem ler que também Davi vai organizar a questão dos instrumentos quando eles estavam levando agora com sucesso a arca para Jerusalém, ok? Vamos ler agora 1 Crônicas, capítulo 23. Estamos aí em 1 Crônicas, vamos ler lá o capítulo 23. Na verdade, na verdade, o certo seria a gente ler do capítulo 23 até o 26. Vai ficar muito comprido para a gente ler. Vocês podem ler depois, que vocês vão ver toda a organização do rei Davi para com esse serviço de instrumentos, tá? Mas vamos ler o versículo 1. Lembra que foi Salomão quem constituiu o templo, né? Aqui no versículo 1 vai falar: já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Então, depois Salomão foi quem edificou, na verdade, o templo, né? Que Davi havia idealizado. 1 Crônicas, capítulo 25. Primeira Crônicas, capítulo 25. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, ver se eu perdi uma passagem aqui. Tá, ó, eu esqueci de uma passagem aqui, ó, lá no capítulo 1 Crônicas 23, versículo 5, vai dizer assim: 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Então, a gente vê aqui nessa passagem que essa organização de instrumentos foi idealizado por quem? Por Davi, Por Davi. não foi? Davi. Por Davi. É isso que vai falar aqui, com os instrumentos que Davi preparou com esse propósito. Ok? Voltando lá no capítulo 25. O versículo 1. Quem achou aí pode ler para a gente? Eu. Oi, Zuleika, pode ler. 1 Crônicas 25, versículo 1. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram
os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asafé, Emã e Judutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhadas por músicas de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Isso. Algo interessante da gente observar nesses contextos, nessas palavras, é que toda vez que a palavra vai mencionar sobre o cantar, ela sempre está ligado com algo, acompanhado com os instrumentos. Então, todas as vezes que fala sobre cantar, sempre a Bíblia, nesse contexto, vai falar que acompanhava com alguns instrumentos, ok? A gente percebe isso bem claro nas passagens. Versículo 2 vai falar assim, ó, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a supervisão que, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei, no caso do rei Davi. Vamos terminar de ler aqui, ó, o versículo 3. Dos filhos de Gedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Gedutum, que profetizava ao som da harpa, para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante Ezer, Josbecasa, é uns nomes difíceis, né? Malote, Otir e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Gedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então, deixa eu ver se é essa passagem aqui. Era só até o 7 mesmo. Então, consegue ver a questão da organização? A gente vê agora ligado a Davi, sempre sob os instrumentos que Davi havia estabelecido, havia ordenado, todos eles sob a supervisão do rei. E todo esse serviço aqui era para onde? No templo. No templo. E quem estava preparado para conduzir todo esse trabalho, todo esse ministério de música, de louvor, de cânticos e instrumentos? Esses filhos aqui, né? Citado aqui, os filhos, né? Isso, mais específico, quem? Qual tribo? Gedutum, né? Gedutum, mas ele era de qual tribo? Quem cuidava de toda a parte da adoração? Davi? É uma pergunta bem leve. Uma pergunta bem leve. Davi, Levitas. eu acho. O Klaus respondeu aí, levitas, né, Klaus? Eu não escutei, mas eu consegui ler a sua palavra aí. Os levitas. Professor Regis, Oi, Maria do Carmo. quando o professor estava lendo aí, me veio um negócio assim. Ele separou homens que algum deles era o quê do rei? Era o quê? Adivinho? Como é que você falou aí? A vidente, né? Isso. O homem era vidente e ele separou o homem para tocar dentro do templo? Essa questão de vidente é a mesma coisa de ser do profeta. Ah,
A mesma coisa de profeta. Tá, Porque tinha os profetas lá do Antigo Testamento, né? tá. Até porque alguns dos profetas até falou sobre Davi, sobre a ruína que viria sobre a casa de Davi por conta do pecado dele, né? Profeta, Ah, não sei se era o profeta Natan, se eu não me engano, mas enfim, mas tinha esses profetas, né? Essa versão sim. minha fala vidente, mas é a ideia de profeta, tá? Vamos ver se tem mais passagens aqui. Então, todo esse trabalho de instrumentação, de música, até Davi não era algo organizado, não era, esse sistema não era organizado, tá? Davi, com a ideia do templo, vai organizar toda essa questão, não era qualquer um que tocava, era apenas os levitas. Esses levitas só faziam esse trabalho de instrumentos, de música, de louvor, em Jerusalém, no templo, ok? Então a gente precisa observar isso. Davi, em Jerusalém e no templo, e ligado aos levitas. Então uma coisa é ligada à outra, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma passagem que vai nos dar essa ideia também. Só um minutinho. Como eu falei, tem muitas passagens aqui. A Porque eu gente precisa observo ir. isso, Não. que Deus, né, ficou vendo ele fazer tudo isso, toda essa logística, construir todos esses instrumentos, reunir todos esses homens, classificar todos esses homens, e nenhuma vez Deus falou, não faz isso não, que eu não estou gostando. Não, entendeu? Como ele falou sobre o filho que ele teve com a mulher lá, sobre o comportamento mal dele, Deus veio, se manifestou e falou, usou o profeta, não estou gostando. Ele montou toda essa logística e Deus, o Pai, o Criador, nunca falou, não, eu não quero que você monte essa quantidade de instrumento para levar para dentro do templo. Eu não quero. Né? Deus permitiu. Tanto que Deus não poderia pesar a mão em Davi quando ele cometeu o adultério com a Batseba? Poderia. Poderia, mas a consequência pelo pecado de Davi veio na sequência. O Sim, veio. profeta falou que a espada nunca sairia da família de Davi. Tanto que um dos filhos de Davi vai violentar uma das filhas, eram filhas de outras mulheres, né? Outros casamentos, vamos dizer assim, mas houve ali essa violência contra a filha. Mais tarde, Foi, um filho mata o outro por conta foi. de vingança. É Mais tarde, verdade. um dos filhos, Absalão, né, cara? Absalão vai ser um perseguidor de Davi e Absalão acaba sendo morto. Então, olha a consequência que teve. É, Deus não pesou a mão na hora, mas a consequência foi, teve. teve. Em relação à questão de instrumentos, Deus permitiu que usasse. Deus permitiu. Mas com o tempo, as coisas foram tomando uma proporção totalmente errada daquilo que Davi havia planejado. Tanto que Sim, lá em Amós, aquela passagem que nós lemos na aula passada, o que Deus falou? Eu odeio as suas festas religiosas. Eu odeio. Rejeita, né, professor? Ele Pois rejeitava. rejeitou, Deus rejeitou. Deus rejeitou. Então, Davi organizou, mas com o tempo as pessoas foram se corrompendo e Deus começou a não se agradar mais disso. Outra passagem, vamos ler aqui. 25 nós já lemos. Depois eu vou passar todo o contexto para vocês, vocês vão... Primeira Reis, aliás, Segunda Crônicas. Primeira Reis são 3 capítulos, mas Primeira Reis, do capítulo 6 ao 9, vai falar bastante sobre isso. Segunda Crônicas, capítulo 5, de 11 a 14.
Caco, lê para a gente aí, fazendo um favor? Segunda Crônica 5, do 11 ao 14. Sim. Diz assim: quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas, que eram cantores, isso é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando, em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu em uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Isso. Caco, pega o gancho aí, Segunda Crônicas ainda, capítulo 7, versículo 6, para ler. Tá. Fazendo um favor. Aí diz assim: assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Isso. Mais uma, Caco, aí depois, se você quiser fazer algum comentário também, Segunda Crônicas 8, 14. Oito e 14. Também, segundo a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Fazer algum comentário, Caco? A gente vai percebendo nas instruções que a gente vê no Velho Testamento que ele era bem, como que eu posso dizer, bem voltado para um grupo, né? Então, era o povo de Israel, não era a igreja. Então, às vezes, a gente, por falta de conhecimento, a gente acha que a Bíblia, num todo, o que falou nos livros anteriores ao Novo Testamento também serve para nós. E a gente começa a misturar. Então, quando a gente percebe algumas informações aqui direto de Davi, são instruções do rei, não são instruções de Deus. Então, quando a gente ouve Deus falar, aí a gente nem debate nada, vamos dizer assim, porque a instrução é direto do Pai. Né? Até a gente estava comentando, né? Vocês estavam comentando sobre isso. Né? Por que Deus não falou? Bom, Deus ele pode se agradar com algo que foi feito antigamente, porque a perfeição ainda não estava
Não tinha chegado o que era perfeito em tudo, em tudo. Então, até Davi, tudo que ainda Davi tentava fazer sempre era para agradar a Deus, sempre foi para adorar a Deus. O problema é que, assim, Deus se agradou de muita coisa que ele fez, mas teve muita coisa que ele fez que não agradou a Deus, né? E tem suas consequências. A invenção dele de fazer instrumentos também, em parte, agradou a Deus, porque não era mandamento nenhum, não tinha nada ainda construído na perfeição de Cristo. Então, até lá, então Deus ainda se agradava das coisas? Sim, porque o ser humano queria fazer isso voltado para Deus. Não tinha instrução, né? Mas a gente depois, lá na frente, a gente começa a perceber que Deus começa a podar o ser humano, aquele que quer adorar a Deus. Opa, peraí, olha, começou de um jeito e está terminando de outro. Não. Pode parar. É a mesma coisa quando se fala sobre sacrifícios. Se a gente for estudar sobre sacrifício, chegou um momento em que o povo israelita, o povo judeu, ao invés de fazer os sacrifícios na quantidade, vamos dizer assim, deixa eu colocar assim, uma por semana, não, vamos fazer 3, porque é bacaninha, né? A gente tá junto, fazer o churrasquinho de cordeiro e tudo. Eles começaram a mudar o planejamento que já tinha sido colocado por Deus, nesse sentido. E aí o ser humano sempre quer fazer alguma coisa a mais. Até então, com Davi sendo um rei escolhido, Deus se agradou de algumas coisas que ele criou, né? Mas, olha, a gente vai percebendo que no decorrer, as coisas foram, ao invés de melhorar, piorando. O ser humano começou a ficar a estrela da situação, né? E não mais Deus. Aí, então, a gente começa a perceber que Deus começa a podar. Opa, peraí, pode parar, vamos parar, para. Não é para chegar a esse ponto. Não sou eu mais o ponto, são vocês. Aí, então, quando Cristo chega, aí, então, Deus coloca a perfeição das instruções em Cristo. Fala, olha, isso é o que eu quero. E é muito simples. A gente vai perceber isso. A adoração a Deus é simples, não é cheio de coisa, não, né? Mas a gente ainda fica naquela, né? O ser humano quer tentar ainda inventar coisas para querer agradar a Deus da forma da ideia dele. Mas a perfeição já está nas nossas mãos. Então, a gente não pode ficar inventando coisa mais, não. Exato. Obrigado, Caco. É muito notório, quando a gente lê essas passagens aqui, inclusive no versículo 15, vai falar que todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca. Então, esse contexto aqui, vocês precisam depois ler todo o contexto, mas está falando sobre a concretização de Salomão em relação ao templo, que foi ideia de Davi. Então, lembrando, só para a gente resumir novamente, houve instrumentos antes de Davi, só que não de uma forma organizada, ok? Davi, ele vai organizar essa sistemática de louvores, de músicas, de instrumentos relacionadas aos levitas no serviço do templo em Jerusalém. Davi ainda tinha em mente o templo e foi idealizado por Salomão. Aqui em 2 Crônicas, ele está falando sobre o reinado de Salomão e sobre tudo que Salomão fez por ordem de Davi, do seu pai. Então, toda essa organização feita no templo e foi baseada naquilo que Davi organizou, naquilo que Davi disse. Por isso que vai falar sobre os instrumentos que Davi predisse, que Davi mandou, que Davi... Então, e posteriormente, depois da morte de Salomão, houve algumas reformas, né, algumas falhas no reinado, e aqueles reis que queriam voltar
ao padrão correto, eles recorreram a quem? A gente vai ler as passagens. Nós tivemos lá a reforma de Joiada, foi um dos reis, né? Deixa eu ver a passagem aqui. 2 Crônicas, capítulo 23, vamos abrir lá. A gente vai ler algumas passagens só para vocês entenderem a ideia, tá? 2 Crônicas, capítulo 23. Versículo 13. Aqui a gente vai ver esse rei tentando reorganizar aquilo que Atalia, né, que acabou bagunçando. Mas diz assim, ó, 2 Crônicas 23, 13, vai dizer assim: lá ela viu o rei à entrada, de pé junto à coluna. Os oficiais e tocadores de cornetas estavam ao lado do rei, e todo o povo se alegrava ao som das cornetas. Os músicos, com seus instrumentos musicais, dirigiam os louvores. Então Atalia, rasgou suas vestes e gritou: traição, traição. E no versículo 18, pula aí um pouco para o versículo 18, vai dizer assim, todos estão acompanhando aí a leitura? Sim. E Joiada confiou a supervisão do templo do Senhor aos sacerdotes levitas, aos quais Davi tinha atribuído tarefas no templo, para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de Moisés, com júbilo e cânticos, segundo as instruções de Davi. Então, essa passagem eu acho interessante que Joiada tentando reorganizar aquilo que estava bagunçado no reinado. O que Joiada vai fazer? Ele vai estabelecer novamente aquilo que Davi havia feito. E é interessante que Joiada vai falar que ele atribuiu tarefas no templo para apresentar os holocaustos ao Senhor, conforme está escrito na lei de quem? Moisés. De Moisés. Isso relacionado aos holocaustos, aos sacrifícios. Mas os cânticos, segundo as instruções de quem? De Davi. De Davi. Então, está vendo que ele não está relacionando a questão de cânticos, de instrumentos a Deus, mas sim a Davi? Ok? Vocês conseguiram entender dessa forma também, né? Uhum. Então, quando havia corrupção no reinado, e quando um rei queria reorganizar, restaurar ou reformar esse serviço de adoração, esse rei ele voltava com os princípios de quem? Da organização de quem? De Deus ou de Davi? De Davi. De Davi. Quando era relacionado a sacrifícios, conforme a lei de Moisés. Relacionado aos louvores, conforme Davi. Houve mais uma reforma com o rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29. Versículo 25 até o 28. Eu vou ler aqui rapidinho. 2 Crônicas, capítulo 29, do 25 até o 28. Esse rei aqui está falando de Ezequias, tá? O rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gate, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de quem? De Davi. E os sacerdotes com as cornetas.
Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então, novamente, deixa eu ver aqui, essa passagem mesmo. Novamente aqui, depois de uma corrupção no reinado, Ezequias ele vai recorrer a reorganizar a questão do serviço do templo, e ele vai atribuir essa organização a quem? A Davi, novamente. Novamente a Davi. Ok? Houve mais uma reforma, mais um período de reforma, lá com o rei Josias. Segunda Crônicas. Deixa eu pegar aqui a passagem. Segunda Crônicas 34. Versículo 13. Não é de muita relevância, mas só para a gente entender um pouco. Vai dizer assim, 2 Crônicas 34, 13. Estavam encarregados dos operários estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Aqui é a questão da reorganização. Mas lá no capítulo 35, um capítulo aí para frente, versículo 3 ao 4. Do 3 ao 4. Ô Klaus, você consegue ler para a gente aí? Segunda Crônicas 35, do 3 ao 4. 3 a 4. Depois disse aos levitas, que ensinam a todo o Israel e que estejam consagrados a Javé. Depositai a arca santa no templo, construída por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ela não será mais um peso para vossos ombros. Servi agora a Javé, vosso Deus, e a Israel, seu povo. Dispondo-vos por famílias, segundo vossas classes, conforme as instruções de Davi, rei de Israel, e seu filho Salomão. Isso. Obrigado. Agora, lê o versículo 15. Aí nesse capítulo mesmo. 15. Vamos lá. Os cantores, filhos de Asaf, estavam em seus postos, segundo as prescrições de Davi, de Asaf, de Emã e de Idicum, o vidente do rei. Os porteiros estavam nas várias portas e já tiveram de abandonar suas funções, pois seus irmãos levitas lhe prepararam tudo. Exatamente. Então, tudo isso, todas essas reformas, essas reorganizações, vamos dizer assim, desses reis que estavam tentando limpar a bagunça ali que os outros reis anteriores fizeram, eles sempre vão atribuir essa sistemática, né, de organização a Davi, conforme Davi prescreveu, conforme as ordens de Davi, conforme Davi, né, conforme Salomão, filho de Davi. Então, sempre relacionado a Davi. Porque e foi cada Davi um que... tinha o seu posto, né, professor? Sim, exatamente. Foi Davi quem organizou isso. Então, eles sempre iam voltar àquilo que Davi havia prescrito. Porque foi boa a ideia de Davi. Se não fosse, eles não iam voltar. Então, eles não inventaram coisas novas.
eles não inventaram coisas novas, esses reis. Eles sempre voltavam àquilo que Davi havia estabelecido, ok? Depois do cativeiro, quando alguns judeus foram retornando a Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém, há algo interessante também, que a gente vai ler só para a gente ver se a gente consegue finalizar esse ponto aqui. Deixa eu pegar aqui a passagem. Esdras, capítulo 8, versículo 20. Esdras, capítulo 8, versículo 20. Esse contexto aqui, então, ó, essas passagens que a gente leu até agora, até 2 Crônicas, ainda lá no período dos reis, quando eles queriam reorganizar a questão do trabalho, do sistema, da organização, referindo-se aos louvores, aos instrumentos, aos músicos, no templo em Jerusalém. Eles sempre recorriam a Davi. Agora, aqui em Esdras, capítulo 8, versículo 20, a gente vai ver que alguns judeus foram permitidos que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir aquilo que havia sido destruído por conta das invasões. Lembra dos babilônios, que os judeus foram cativos, né? Então, alguns reis permitiram que os judeus retornassem a Jerusalém. E olha o que vai falar, Esdras, capítulo 8, versículo 20. Eles trouxeram ainda 220 dos servidores do templo, um grupo que Davi e os seus oficiais tinham formado para ajudar os levitas. Todos eles tinham seus nomes registrados. Isso muito tempo depois de Davi. Mas eles vão voltar à organização se referindo a quem? A Davi. A Davi novamente. Neemias também vai falar um pouco da história dessa reconstrução. Neemias, capítulo 12, é o próximo livro aí depois de Esdras. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 44. Neemias 12, aliás, 12, 24 primeiro, depois a gente vai ler o 44, mas primeiro o 24. Vai dizer assim: os líderes dos levitas foram Asabias, Serebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus colegas, que ficavam em frente deles quando entoavam louvores e ações de graças. Um grupo respondia a outro, conforme prescrito por quem? Davi. Por Davi. Exatamente. Vamos lá no 44, versículo 44. Vai dizer assim: naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos, onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos, das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deviam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e os levitas. E, de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. Vamos ler o versículo 45 também. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de quem? Davi. Novamente de Davi. 46. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e de Asaf, havia dirigentes dos cantores, e que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Bom, são várias passagens. Depois eu vou passar para vocês ler mais um pouco. Mas, o que nós conseguimos compreender novamente? Havia instrumentos antes de Davi,
mas não de uma forma organizada. Após o reinado de Davi, essa questão, esse sistema de instrumentos, de louvores, de música, foi organizado por Davi, por Salomão, que continuou ali a ideia de Davi. E mesmo quando houve corrupção nesse sistema, nesse serviço no templo, o que os reis fizeram? Voltaram ao sistema de quem? De Davi. De Davi, como Davi havia organizado, ok? Tanto no período dos reis, quanto no período das restaurações lá em Jerusalém, depois do cativeiro. Sempre voltavam à forma como Davi havia prescrito, ok? Então, o que nós podemos ligar aqui? Primeiro, o padrão para esse serviço de canto ou de cânticos, né, volta a quem? A Davi. Segundo, foi ligado aonde? A Jerusalém. Jerusalém. Isso. Terceiro, foi ligado ao templo, não é? Templo. Foi Templo, ligado né? ao templo, que foi construído por Salomão, idealizado por Davi. E quarto, foi ligado a pessoas ou a uma tribo específica para conduzir esses louvores, que era quem? A turma de Levi. Exatamente, os levitas. Os levitas, eles eram encarregados a fazer todo esse trabalho. Então, vocês conseguiram entender essa questão de instrumento no Velho Testamento? Tem muita coisa para abordar, tá? Mas a gente só está fazendo uma pequena explanação. Para mim foi maravilhoso. É interessante que a gente Entendi, consegue observar alguns pontos que às vezes a gente passa desapercebido. Então, havia instrumentos. Sim, havia instrumentos no Velho Testamento. Mas tinha ocasiões específicas. Foi determinar algumas determinações específicas, ok? A gente viu passagens na aula passada, como Amós, que com o passar do tempo, novamente, todo esse trabalho foi perdido. Toda essa organização que tinha foi perdida. Por isso que Deus, lá em Amós, capítulo 6, vai falar que ele odeia as festas religiosas. Ele não queria mais ouvir aquele som, aqueles barulhos. Então, nós vamos agora ao Novo Testamento. A gente já trabalhou um pouco no Novo Testamento, a aula passada, mas lembra que eu falei um pouco sobre a música a capela? Sim. Quem lembra? Sim, eu me lembro. Quem lembra o significado da música, quando se fala música a capela? É só o vocal, é só as vozes. É só as vozes. Mas tem uma explicação. O Caco falou isso na aula de quarta, hein? Quem lembra aí? Qual é o significado? Vem de qual língua? O Klaus, não sei se o Klaus está respondendo alguma coisa, mas o som tá fechado aí, tá? Vem do italiano, a capela, não é isso? Não sabia, Acho não. que é grego, né? Não. Vem do italiano. E o que significa literalmente a capela? A maneira ou o modo da capela ou da igreja. A moda da igreja, a maneira da igreja. Música, então, a capela é apenas vocal, sem o acompanhamento de instrumentos, ok? E esse termo vem literalmente a música, a moda da igreja. Agora eu faço uma pergunta e eu creio que vocês vão de concordar comigo. A música vocal, a ideia, vamos usar uma palavra mais fácil, ao estilo da igreja. Hoje, os louvores que são apresentados é estilo do quê? Os instrumentos que são tocados nas igrejas hoje é estilo do quê? É o estilo da igreja? Não. Não. A gente pode atribuir essa relação a um show de rock? Ou eu estou errado falar isso? Não.
Não, Porque nós sabemos que existe rock gospel, não existe? Existe. Existe samba gospel, existe? existe. Até sertanejo agora. Sertanejo gospel, existe. Carnaval gospel, existe? Eu nunca Não sei. ouvi. Eu estou falando que eu já ouvi falar. Ah, tá. Eu já ouvi até boate gospel. Ah, Eu já ouvi. Então, todo esse sistema de música que está dentro da religião hoje não é estilo da igreja. Não é estilo da igreja primitiva. Não faz parte. Por quê? Essa questão de instrumento, de não usar instrumento, não é novo. Não é de agora, não surgiu agora. Não somos eu e o Caco que está defendendo essa questão. Não é. Isso vem há muitos e muitos anos. Não é apenas uma questão histórica bíblica. Aliás, deixa eu mudar a minha fala aqui. Não é apenas uma questão bíblica, mas também uma questão histórica. Então, se você analisar historicamente, a igreja primitiva não se utilizava de instrumentos. Porque fica muito estranho quando nós falamos que o Novo Testamento só adora a Deus. Lembra lá da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus falou para aquela mulher? Não é mais lá em Jerusalém, não é mais nesse monte. Ou seja, o lugar agora não tem significância nenhuma. Então seria muito estranho se Jesus ordenasse para que os seus adoradores o adorassem em espírito e em verdade, e Jesus colocasse a questão de instrumentos no Novo Testamento. Não ia fazer sentido. É a mesma coisa de colocar sacrifícios de animais. Não faz sentido nenhum. Se todo o nosso serviço de adoração a Deus está relacionado ao espírito e em verdade, não há mais meios mecânicos para que possamos oferecer a Deus um louvor que agrade a Ele. Velho Testamento, tudo em questão físico e material. Novo Testamento, espiritual. Não há mais nada que faça o nosso serviço de adoração a Deus. Quem já ouviu falar de João Calvino? já. Eu já. Martinho Lutero? Também. Já. John Wesley? Já. Já. São todos que foram alguns dos reformadores. Mas nenhum deles, isso você pode pesquisar no Google, na internet, nenhum deles foram a favor de instrumentos musicais. Nenhum deles. Tudo que nós encontramos hoje em relação à adoração, na questão de louvor, de adoração, de música, foi invenção durante o tempo. Foi inovação. Lembra de Nadab e Abiú que ofereceram fogo estranho a Deus? Algo Sim. que não era permitido? Eles foram consumidos. Então, hoje o que nós vemos na atualidade é algo inventado ou algo inovado. É uma inovação. E não tem respaldo nenhum da Bíblia. Não tem. Se nós adoramos a Deus de acordo com o Novo Testamento, por que nós vamos voltar a Davi? Lembra que todas as reformas voltavam a Davi? Vamos fazer, eu só vou falar com as minhas palavras, vamos reorganizar esse serviço de louvor como Davi ordenou. Agora, no Novo Testamento, nós vemos alguma passagem sobre isso? A voltar aos louvores como Davi ordenou? Não. Por quê? Porque agora é com Jesus. Agora é com Jesus, exatamente. E outra, não está mais relacionado a Jerusalém, não está mais relacionado ao Templo de Salomão, não está mais relacionado aos levitas, não está mais relacionado a isso. O nosso louvor não depende mais de Davi, não depende de Jerusalém, não depende do templo, não depende dos levitas. Então, por que eu vou voltar ainda a essa prática? Se a Bíblia,
o Novo Testamento não me autoriza isso? Quando eu volto a esse sistema, eu preciso trazer os sacrifícios também. Não era isso que estava ligado ao serviço do templo? Fora a música, deveria trazer também a questão de sacrifícios dos animais. Qual é o templo? O Espírito Santo habita em qual templo? É num templo feito por mãos de homens? Não. Ou é nesse Não. templo aqui? É. Nesse Em templo nós. aí? Em nós. nós. Em nós. Então, quando alguém fala, mas o cântico apenas com a voz é muito sem graça, não tem emoção, não tem coração. Espera aí. Nós vamos, então, utilizar de um meio mecânico, de um instrumento mecânico para suprir aquilo que está em mim, aquela falta que está em mim? Se o louvor não está saindo corretamente, é porque algo está errado comigo. Então, eu não posso colocar um instrumento mecânico para suprir aquilo que está em mim, aquela falta que está em mim. Nós não vamos ver nenhuma instrução no Novo Testamento para que seja utilizado instrumentos musicais. Não vemos. Lembra lá de Hebreus, Efésios, Colossenses? Cantar com os frutos do quê? Dos lábios. Lembra? Todas as vezes que falava sobre cânticos lá no Velho Testamento, sempre acrescentava acompanhado de liras, de tambores, de flautas, de harpas. Agora, nós não vemos no Novo Testamento, quando se fala sobre música, isso não está relacionado a algum instrumento, mas sim está relacionado ao fruto dos lábios. Ou seja, eu não tenho mais argumento para falar sobre instrumento no Novo Testamento, porque não tem. Aquele que quer defender, quem defende a questão do instrumento musical na igreja, precisa comprovar no Novo Testamento que esteja autorizando, que esteja indicando esse uso. Nós não vamos ver. Só em Não Coríntios, professor? Sim. Só em Apocalipse mesmo, mas só que já é nos ares, já é no céu. Só em Exato. Apocalipse mesmo, mas é no céu. É um outro contexto ali, né? Não é a questão na igreja. O Caco também falou sobre isso daí na quarta-feira também. Já é nos ares, um celestiais. A gente viu as passagens, né? Acho que a gente não vai conseguir começar o estudo do dízimo, hein? Talvez só o início. Só para a gente encerrar aqui. Deixa eu pegar aqui a passagem novamente. Colossenses, capítulo... Deixa eu pegar aqui. Eu só vou relembrar das passagens, né? Tem Efésios, capítulo 5, versículo 19. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Temos Hebreus, capítulo 13. Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Hebreus, capítulo 13. É só para vocês terem uma ideia, quando a gente for relacionar uma passagem do Novo Testamento com uma passagem do Velho Testamento, ok? Vai falar assim, que por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se fosse para usar instrumentos, com certeza estaria alguma informação, como foi dita lá no Velho Testamento. Iria acompanhar a harpa, as flautas, o alude a alguns outros tipos de instrumento. Trombetas, cornetas, mas não está falando. O fruto que é agradável a Deus é um louvor que seja fruto dos nossos lábios. É um fruto que vem do coração, que vem de dentro. Nós não vamos nos utilizar de um meio mecânico para louvar, para engrandecer a Deus.
Deus não espera isso da gente. Se aqueles que defendem o instrumento musical, se de fato fosse de extrema importância, como a gente vê que foi importante na questão da organização lá no Velho Testamento, será que não estaria com mais evidência no Novo Testamento? Eu creio que teria. Se a nossa maneira de adorar vem do Novo Testamento, então eu não posso voltar a Davi para defender algo que eu quero fazer. Eu preciso voltar a Jesus. Ok? Qual que é a instrução lá de Atos capítulo 2, versículo 42? Atos 2, 40. Aliás, 40. Atos 2, 42. Nós devemos nos dedicar aos ensinos de quem? Vou fazer essa pergunta. Nós Dos precisamos apóstolos? dos apóstolos, exatamente. Os apóstolos receberam o ensino de quem? De Cristo. De De Cristo, Jesus. de Jesus. Nós devemos nos dedicar ao ensino de Moisés? Não. Não, Devemos nos dedicar aos ensinos de Davi, não. Também não. dos profetas, Não. dos apóstolos. Professor Regis, Dos apóstolos. Oi, professor Maria do Regis, Carmo. eu estava conversando com um irmão desse estudo nosso, né? Desse nosso estudo. E eu falando que Jesus ensinou os apóstolos, né? Jesus treinou uma equipe, né? Vamos falar assim, chamou um grupo de pessoas, treinou essa equipe, ensinou e enviou eles. E eles falaram assim: eu estou ensinando para vocês como Jesus me ensinou. Eu falando isso para essa pessoa, né? Aí ele virou para mim, isso foi ontem à noite. Aí ele virou para mim e falou assim: irmã Maria, a irmã acha que Pedro, que Paulo, aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que tiveram as instruções direta da fonte, que é Jesus. A irmã acha que quando eles saíram, né? Jesus mandou eles irem. Quando eles saíram, principalmente quando eles não estavam ali, na região de Jerusalém, a irmã acha que eles falaram exatamente do jeitinho que Jesus falou? Irmã Maria, eles não falaram exatamente do jeitinho que Jesus falou. Cada um falou do seu jeito de ser. Ele falando para mim, porque uns era calmo, outro já era mais dado, outro já era meio bruto. Cada um tinha uma personalidade, né? Os apóstolos. Naturalmente deles, igual eu tenho a minha. Então, é isso que ele falou. A irmã acha que eles falaram exatamente do jeitinho que Jesus falou? Eu acho que não, Maria. Cada um usou o seu jeito de falar. Ele quis dizer, na verdade, que foi tendo aquelas mudanças de acordo com o local, de acordo com a região. Na verdade, ele quis dizer aquilo, que ele não seguiu a risca, sabe? O treinamento... Talvez em parte, eu até concordaria, essa questão de cada um ter um temperamento, cada um ter uma forma de falar, né? Mas eu creio que em questão de ensino não foi diferente, não divergiu. Por quê? Jesus prometeu que o Espírito Santo os guiaria e faria lembrá-los de toda a verdade. Nós lemos essas passagens. O Espírito Santo estaria com esses apóstolos que faria eles lembrarem de tudo. Então eu preciso, eu ando com uma... Eu ando não, né? Eu tenho uma concordância bíblica. Não sei se vocês conseguem ver aí. Eu estou vendo. Por quê?
o Espírito Santo não age da mesma forma como agiu com os apóstolos. Se eu quero lembrar de alguma passagem, eu preciso buscar aqui para me lembrar. Agora, os apóstolos, eles não precisavam disso, porque eles tinham o Espírito Santo de uma forma específica no agir e no trabalhar deles. Então, não era como... Eu concordo até em partes, né, com o que esse rapaz te disse, mas a questão de ensino, eu creio que não mudou. Porque, senão, iria haver divergência entre as igrejas. Imagina se Paulo, com o passar do tempo, ia mudando as coisas. Não ia dar certo o ensino. O que ele ensinou lá em Coríntios, ele ensinou lá em Tessalônica, ensinou em Filipos, tanto que lá em Colossenses, no final de Colossenses, se eu não me engano, Paulo vai falar para que os de Laodiceia leiam as cartas dos Colossenses, e os de Colossenses leiam a carta de Laodiceia. É verdade, eu lembro Então, disso. não faz sentido que eles tivessem um ensino divergente. Não faz. Poderia, talvez, a forma de expressar ser diferente. Eu e o Caco, a gente trabalha meio que unidos aqui, mas a minha forma de expressar é uma, dele é outra. Mas a gente não muda o ensino. Talvez a nossa abordagem seja diferente, mas o ensino não pode ser. Talvez nessa questão eu até concordaria com ele, né? Mas a questão de ensino, porque senão a gente não vai ter confiança na Bíblia, né? Sabendo que esses homens desviaram da verdade. Sim. Não vai ser fiel, né, professor? Exatamente, não vai seguir uma linha fiel. Então, essa questão de música, de adoração, de louvor, vocês conseguiram compreender um pouco mais a questão? Sim. Eu sim. Sim. Então, Sim. a pergunta para saber se vocês tiraram 10 mesmo. Hoje, Ai de mim, ai de mim. não, é muito fácil. Hoje, quando estamos falando sobre adorar a Deus, eu posso me utilizar de instrumentos musicais dentro Não. do prédio como igreja Não. a louvar a Deus? Não. Então, professor, essas igrejas que têm instrumento, guitarra, sei lá, violão, e tem a bateria, essas igrejas, esses líderes, esses membros que concordam com isso, nenhum deles vai alcançar salvação? Essa é uma pergunta difícil. Por quê? Vamos dizer assim, ó. Eu não sou juiz, não pertence a mim a falar quem vai ser salvo ou não. Não cabe a mim, cabe a Deus. Deus é quem vai julgar quem vai ser salvo ou não. Mas, se a gente for analisar à luz das Escrituras, e se você me perguntar, será que essas pessoas estão erradas? Eu vou devolver a pergunta. Eles têm alguma base no Novo Testamento para isso? Eu vou até te perguntar, quem defende isso? Tem alguma base no Novo Testamento para defender essa ideia de instrumento? Não. Eu nunca conversei, eu nunca debati ou conversei com ninguém a esse respeito, acredita? Agora aqui, nessas aulas, que eu estou, entendeu? Que eu estou falando e comentando sobre isso. Mas é algo que a gente precisa ser mais detalhista, estar mais por dentro desse assunto, porque são serviços que estão relacionados à questão da adoração a Deus. E se eu estou entregando algo para Deus que ele não se agrada, que ele não pediu, você acha que Deus está contente ou não? Não Se está contente, eu entregar algo para Deus que ele não pediu, lembra lá da oferta de Caim e Abel? Deus se agradou de uma e não se agradou de outra. E outra. Sim. Então, quando eu entrego algo a Deus, eu quero oferecer algo a Deus que Deus não permitiu, que não pediu, Ele vai ficar triste. vai ficar triste. Não vai agradar a Deus. É aquela história de professor vai dar o presente e vai ver seu dono, se vai agradar. Vai agradar o dono, exato. Então, é uma pergunta difícil, essa questão se a pessoa vai alcançar o céu ou não.
Eu Não oraria é, para que essa pastor, pessoa conhecesse o ensino bíblico. não Para a é nem pessoa, não é nem questão esta pessoa, é uma congregação inteira, é um ministério inteiro, gigante, ministério inteiro, grande, com várias congregações na cidade do interior do estado, fora do estado de São Paulo, que é acostumado, vamos falar o costume, tá? E muitas vezes é falta de, como vocês mesmos falam, de estudar o Novo Testamento, a esse respeito, né? Aí vem aquela história que eles defendem por não conhecer, mas aí o que eu fico assim, né, até preocupada, no caso, é se isso interfere na vida eterna, que isso é grave. é grave. Isso é Se é grave, algo relacionado à adoração, é algo grave. Sim, entendeu? Né, professor? Se isso interfere na vida eterna, porque é congregação, muitas congregações, gente. Isso é sério, é se, muita congregação. se a gente começar a analisar essas situações, a gente consegue resposta. A gente consegue. A gente tem resposta para tudo na Bíblia. Até para você corrigir a sua vida com Deus. Então, é por isso que a maioria dos professores mais velhos falam assim, olha, eu não julgo a outra pessoa, mas a palavra, ela tem que julgar a minha atitude. E ela tem que servir para mim primeiro. Então, se eu Sim, faço a pergunta para mim, olha, Caco, vamos... Eu perguntando para mim, vamos colocar um violão na hora da gente adorar ao Senhor? Aí eu vou analisar. Eu falo, será que eu colocar um violão, eu vou agradar a Deus? Aí eu volto, igual o Regis, eu volto para a Bíblia, deixa eu ver o que Deus está falando, porque Deus não vai aparecer na minha frente. Ele não vai, ele nem precisa, porque ele já deixou tudo escrito. Aí eu olho lá e falo, não tenho base nenhuma. Espera aí, mas e aquele que colocar? Bom, aí a gente volta para a palavra, porque a palavra fala com relação aos desobedientes. A gente olha para Jesus e Jesus fala assim lá em João. É por isso que a gente tem que julgar a nossa vida. João, ele deixa claro lá. João, capítulo 14, versículo, vamos lá, 21. Dá para discorrer vários, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e me manifestarei a ele. Bem, se eu ficar só com essa passagem, significa que se eu estiver falhando em alguma ordem dele, eu vou estar deixando de amar a Deus porque eu deixei de obedecer, né? E aí Deus não vai estar comigo porque eu vou estar desagradando. E aí ele ainda continua, lá no versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos com ele e faremos nele morada. Se a gente continuar discorrendo toda a instrução, a gente vai perceber que o filho fiel obedece. Esse não vai ser julgado, porque ele está amparado pela palavra. Não é? Mas a lei, ela só funciona para aquele que não está amparado na palavra. Vamos colocar assim, eu vou usar mais ou menos o termo do Velho Testamento que a gente discorre sempre, né? A lei, ela só é contra aquele que desobedece, né? Mas se eu viver de acordo com a instrução, não tem nada que me julgue. Não tem nada que me julgue. Então, é por isso que você vai perceber nas cartas, né, que Paulo escreve, ele fala que a gente precisa ser pessoas irrepreensíveis. Significa,
que a minha vida não é repreendida por outras pessoas, porque eu vivo de acordo com a instrução de Cristo. E aí ele tem uma outra passagem que ele fala assim, quem será julgado? Serão julgados aqueles que não conhecem a palavra, né? E aqueles que conhecem e não obedecem. Então, quem é que vai passar pelo julgamento? Esses dois tipos. Mas aquele que é irrepreensível na palavra, que vive, guarda a instrução conforme os apóstolos deixaram para a gente, esse não vai ser julgado, porque ele já vive de acordo com a instrução. Então, Jesus vai vir e buscar a sua igreja. Bom, ele vai vir buscar a igreja. A igreja significa as pessoas que seguem ele, não é? Então, se ele vier buscar esses que são dele, nós vamos passar pelo julgamento? Não. Não. A gente vai morar com ele. Entendeu? Como que a coisa é bem clara. Bom, para mim é bem clara e é séria com relação à minha desobediência para com Deus. É por isso que a gente se preocupa muito em estudar. Então, quando a gente vai lá para Efésios deixa claro de que quando Jesus foi para o céu, ele levou cativo o cativeiro. O cativeiro é como que é? A escravidão do pecado, isso, a escravidão do pecado. Cativeiro é isso, o pecado que escravizava. Então, Jesus foi e levou embora. Tanto é que quando a gente aceita Cristo, existe alguma escravidão aí do pecado para nós? Não, porque nós fomos perdoados, né? Os pecados. Fomos. E aí ele vem e dá dons à igreja, aos irmãos, não é? Não são todos que têm o mesmo dom. Mas esses dons espirituais que são concedidos, que a gente vai ver lá no livro de Efésios, por fim, né, fica os apóstolos, os profetas, e esses dois chegam um momento que para eles acabou, até o fim da vida deles. Até isso a gente pode entrar em detalhes, né, com o Reginaldo aí, para falar a respeito disso depois também. Mas a gente entende isso. Os apóstolos viveram naquela época e os profetas também. Tudo teve o seu tempo. Os dons também, os dons especiais. E depois ficou os evangelistas, os pastores, os mestres, com o fim de quê? Levar a igreja ao aperfeiçoamento. Se nós não estivermos buscando a perfeição, o aperfeiçoamento na palavra dele, a gente continua vivendo o quê? No erro, vivendo na ideia humana, vivendo nos costumes e tradições que o homem coloca para a igreja viver. E nós não podemos viver dessa forma. Ele falou assim para mim, irmã Maria, mostra para mim, no Novo Testamento, principalmente nas doutrinas de Jesus, ali, no livro de Mateus, ali, quando ele começou a ensinar, mostra para mim onde Jesus falou que não é para ter instrumento dentro da igreja. Meu Deus. É uma pergunta. Não, por quê? Porque há uma ausência na palavra. Eu entendi ele, porque a gente tem que aprender a ouvir também, né? Há uma ausência, assim, quando Jesus começou, o ministério. Quando Jesus começou o ministério, até a morte dele, até a crucificação, a ausência da expressão dele falar não é para ter instrumento da igreja, entendeu, irmã? Viu, irmãos? A ausência disso. Mas aí eu falei, não é porque a ausência dessa expressão que é para ter. Sim. Aí, sabe, eu falei, Tudo tá bem. bom, irmão. Essa questão é a questão do silêncio. Nós falamos sobre isso, sobre respeitar o silêncio. Eu Mas falei para ele. o Novo Testamento, ele é silencioso a questão de instrumentos, mas não é silencioso em questão de música. Por quê? O Novo Testamento vai ensinar a gente a cantar, mas é silencioso a questão de instrumento. Então, se é silencioso, é porque isso não traz uma significância muito importante para a gente.
Igual eu falei, se fosse realmente uma importante a questão de uso de instrumentos, a Bíblia, com certeza, ela iria ser muito bem clara no Novo Testamento. Como foi no Velho Testamento. Louvem ao Senhor acompanhado por instrumentos tal, tal. Façam isso acompanhado como Davi. Nós não temos isso no Novo Testamento. Uhum. E mais, eu vou ler uma passagem aqui depois. Hoje, existe levitas hoje? Não. Não existe. Aquelas pessoas que são colocadas como levitas para tocar, para cantar, elas não são levitas. Porque é muito fácil consagrar uma pessoa para ser um levita, depois ela dá um problema, ela sai e não é levita mais. Não existe isso. A pessoa não é levita só quando toca música. Se a gente for levar em consideração todo o trabalho que os levitas faziam, não era só o cântico, não era só as músicas. Isso foi depois instituído por Davi. Mas todos os levitas, eles eram responsáveis por todos os sacrifícios, por todo o serviço relacionado ao templo. Então, se hoje existe, ou se aquela pessoa que toca instrumento, ele é um levita, ele está desejando, ele está faltando serviço para ele. Ele precisa ser totalmente dedicado ao trabalho no templo, se é que existe o templo, que não existe mais. Mas ele deveria ser totalmente ligado a esse trabalho. Todo o sustento, a gente vai falar sobre isso, todo o dízimo que é entregue deveria ser direcionado a essas pessoas, porque era dessa forma que era conduzido os dízimos. Então, está tudo fora de ordem. Não tem uma base, não tem uma estrutura organizada em relação a isso, como era lá no Antigo Testamento. Então, hoje não tem. Por isso que Deus e Jesus não vai detalhar sobre isso, sobre esse trabalho, porque não é mais, como que eu posso dizer, não é mais para a gente observar esse tipo de trabalho. Não é. Uma passagem que eu acho interessante, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 36, 1 Coríntios 14, 36, vai dizer assim: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Então, olha que interessante essa passagem. A palavra de Deus, ela se originou no meio de nós, para a gente determinar, definir o que é, o que não é? Ou ela veio para nós, para nos ensinar? Ela veio para nós, para nos ensinar. Então, quando eu quero estabelecer algo que o Novo Testamento não dá uma base, eu estou querendo originar uma nova palavra. Eu estou querendo originar uma nova instrução. Não é isso que Deus quer. Nós já temos a palavra que veio para nós. Então, nós não precisamos originá-la novamente, porque ela já veio. Então, tudo aquilo que eu coloco como inovação é algo que Deus vai cobrar. E muito caro. Pode custar a salvação? Pode. Então, nós precisamos voltar aos princípios, aos ensinos dos apóstolos e de Jesus. Caso contrário, eu estou indo além, eu estou adulterando a palavra de Deus. E quando eu adultero a palavra de Deus, há consequências graves sobre isso. Tá? Então... Professor Regis, na minha opinião, a adoração por louvores só pelas vozes, para mim, é mais puro, sabe? É mais bonito do que porque com o instrumento seria uma barulheira. Exato. É isso mesmo. Nós contar, na quarta... Oi, pode falar, Regis. Sem contar que os instrumentos que são usados hoje não tem nenhuma semelhança, muitos, né? Alguns até têm, mas a maioria não tem semelhança com os instrumentos que eram usados antigamente. São todos instrumentos que foram inovados. Sim. Tinha guitarra lá no Antigo Testamento? Não tinha. Não. Tinha esse sistema de bateria? Não tinha. Bateria. Era uma outra coisa, não tem nada a ver com os instrumentos de hoje. Então, se quer voltar àquele padrão, precisa voltar totalmente ao padrão.
não só instrumentos, mas também como sacrifício de animais. De animais. E no templo, precisa ter um templo específico para isso. Senão, não faz sentido. Não faz sentido eu pegar apenas um ponto e colocar em outro lugar. Não faz. O Gálatas vai falar que se a gente peca em um ponto da lei, nós somos culpados por toda a lei. Por toda. Então, eu acho que isso precisa ser bem claro para a gente, né? O nosso sistema de adoração, de louvor a Deus, precisa ter base no Evangelho, no Novo Testamento de Jesus. E eu não posso voltar a Davi, a Moisés, aos profetas, ou quem quer que seja lá no Antigo Testamento. Com isso, eu não estou dizendo que o Velho Testamento não seja importante. Muito pelo contrário, ele é muito importante. Mas não em relação à adoração na igreja. Até porque no Antigo Testamento nem tinha igreja estabelecida ainda. Igreja. Não tinha Havia igreja. só profecias em relação à igreja, Profecias. mas nada relacionado à organização. Tudo isso nós encontramos no Novo Testamento. Então não volte para o Velho, fique no Novo. Com certeza a gente não vai errar. A gente não vai errar. Melhor do que a gente querer fazer algo com boa intenção, lembra das boas intenções que nós falamos? E estar cometendo erro. Ok? É a ideia do cortando a ponta do presunto, né, cara? Isso. Eu vou tentar falar rapidamente aqui, para a gente encerrar. Vocês ficam cutucando aí e não fala da história. Conta a história aí. Mas um jovem casal, tá? Um jovem casal se casaram e eu vou resumir, tá, Caco? Pode? Eles se casaram e na primeira compra que eles fizeram, eles compraram uma peça de presunto, né? E levou para casa. Enquanto o marido estava lá na sala, a mulher estava arrumando as compras e o marido percebeu que a mulher ela cortou as duas pontas do presunto, colocou numa forma e levou para a geladeira. Aí o marido, intrigado, perguntou para a esposa: por que você cortou as pontas do presunto e jogou fora? Ela jogou fora ainda e guardou o restante. Eu sempre vi a minha mãe fazer isso. Então eu fiz. Mas você sabe o porquê? Não, vamos perguntar para ela. Aí foi perguntar para a mãe da mulher. Mãe, por que a senhora sempre cortou as pontas do presunto, jogava fora e guardava na geladeira? Filha, precisa perguntar para sua avó, porque eu sempre vi ela fazer isso. Sempre vi ela fazer isso e seguir esse padrão. Vamos perguntar para quem, então? Para a avó. Vamos perguntar para a avó. Chegou para a avó e perguntou, e ela vai falar. Precisa perguntar para a sua bisavó, porque eu aprendi dela desse jeito. Vamos perguntar para a bisavó, então. Estou resumindo, tá? Chegou na bisavó. Bisa, por que a senhora sempre cortou a ponta dos presuntos e guardou e jogou o restante fora? É porque, na época, a forma que eu tinha era muito pequena e não cabia todo o presunto. Não cabia todo o presunto na forma, então eu cortava as pontas e guardava o restante na geladeira. Meu Deus. Conclusão. Qual é a conclusão que a gente chega disso? Quantas pessoas estão cortando as pontas do presunto sem saber o motivo que está cortando? Exatamente. Em questão de doutrina religiosa, vou usar o termo religiosa, mas não é essa questão, mas quando nós falamos de doutrina bíblica, melhor, doutrina bíblica, nós precisamos investigar e saber o porquê que é feito aquilo. Às vezes eu estou cortando a ponta do presunto sem saber o porquê. Ou sem saber se precisa cortar essa ponta do presunto. Está cortando errado também, né? Cortando errado. Pode estar Não cortando precisa, errado. pode reaproveitar. Então, vamos trazer essa questão, a questão do louvor, do instrumento. Às vezes eu estou usando instrumento, mas o porquê que eu estou usando instrumento? Porque os meus antepassados usaram. Por que eu faço isso na igreja? Porque os meus antepassados usaram. Mas espera aí, vamos investigar aonde? Na fonte. No caso do presunto, a fonte era a bisavó. Ela tinha a resposta. Em termos
de doutrina bíblica, qual é a fonte minha e da igreja? Não. É Jesus. Jesus. Então, quem é? É Jesus. Então, eu preciso recorrer a Jesus e ver o que Jesus ensina. E não fazer o que o meu avô, o meu pai e minha bisavó faziam. Eu preciso ver o que a Bíblia ensina, o que Jesus fazia. Então, começar a corrigir. Há tempo de corrigir. Há tempo ainda da gente nos corrigir. Corrigir o sistema de organização da igreja há tempo. Jesus não leva em consideração o tempo de ignorância, não leva. Mas ele deseja que a partir do momento que conhece... um milagre, professor. Oi? Ia ter que acontecer um milagre para isso acontecer. Pode acontecer. Deus é capaz de tudo. Professor, agora é um desabafo. O que eu vou fazer agora? É por isso que a salvação, ela é individual. A vida com Cristo, ela é individual. Então, quando você descobre a verdade, você continua na verdade. E se os outros não querem a verdade, você se afasta daquele que rejeita a verdade. Porque você não pode ter você não pode ter a mesma união. Como que você vai estar unida com Cristo, sendo que a fé, que é uma só, não está sendo única? Né? Por quê? Por causa dessa questão. Dentro da instrução, dentro da doutrina, há divergência. Se há divergência, então está havendo divisão dentro da igreja. E Cristo... Eu não posso ser conivente, né, professor? Isso, nós não podemos. É por isso que Paulo corrige as igrejas que estão andando desordenadamente, e ele deixa claro que se vocês não voltarem à doutrina, vocês serão cortadas, vocês vão deixar de receber a coroa da vida. Então, peraí, eu não quero continuar assim. Então, eu vou procurar, cadê os outros irmãos? Existem outros irmãos que estão em algum outro lugar, que estão fazendo aquilo que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram? Tem, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. A gente vai encontrar sempre eles. Eu havia comentado sobre João Calvino, Lutero, John Wesley, que eles eram defensores da música não instrumental. O que aconteceu com os seguidores desses reformadores? Houve divisão, porque uns querem usar, outros não querem, e acabou se dividindo. Então, não é o desejo de Deus que haja divisão, nunca foi o desejo de Deus. O desejo de Deus é que haja unidade. E nós não estamos falando porque foi João Wesley, porque foi Martinho Lutero, não. Eles não foram apóstolos, eles não viveram com Jesus. Então, a base não é deles. Aquilo que eles acreditavam não veio deles, mas veio de Jesus, veio dos apóstolos. Então, nós precisamos confiar não nesses reformadores, embora eles tenham essa convicção igual nós precisamos ter, mas precisamos voltar a Jesus. Então, sempre lembrando o nosso tema, não vamos voltar ao sistema de organização de Davi, de Moisés ou dos profetas ou do Velho Testamento. Mas precisamos aderir à questão, ao sistema de organização de adoração que consta nos evangelhos, no Novo Testamento. Aquele ensino que partiu de Jesus e seguiu com os apóstolos, e nós temos em nossas mãos hoje, que é o Novo Testamento. Fora isso, nós vamos estar dentro daqueles que Mateus capítulo 7 vai falar. Mas, Senhor, muitos me dirão naquele dia, não é isso que Jesus fala? Muitos me dirão naquele dia, mas, Senhor, nós expulsamos demônios, fizemos milagres, falamos em teu nome. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, vai falar sobre isso. Então, nós precisamos seguir as doutrinas de Jesus. Só assim nós teremos certeza de que a porta, no dia final, não será fechada para a gente. Mas estaremos preparados para entrar. Amém? Professor, também acho que é João 8, 38 e
32, errais por não conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Libertará. Sim, é isso aí. Porque conhece a verdade, né? Bem lembrado. Quando conhece a verdade, você se liberta de muitas coisas, principalmente de fardos, Exatamente. de ficar cortando presunto. Quando É. você conhece a verdade, quando a pessoa, aquela É. jovem conheceu a verdade do presunto, ela tirou aquele peso dela, só usando uma ilustração. Então, nós precisamos conhecer a verdade, e ela, com certeza, vai tirar muito peso do engano de nossas costas. Amém? Amém. Amém. Ficou claro essa questão? Super claro. Eu achava Super. eu achava que a gente ia ficar umas meia hora conversando e ia começar a aula do dízimo, mas a gente vai deixar para a próxima. Aí a gente começa já desde o início. É, Mas sempre foi é. maravilhosa a aula. Amém. Bom, Amém. amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado Ah, pela participação de vocês, pelas perguntas. É importante. a Heloísa lembrou a passagem de João 8, né? O 8:31, ele praticamente ele consegue resumir, não é resumir, ele traz em outras palavras, né? Aquilo que a gente estava falando. Disse, pois, Jesus aos judeus, e olha que os judeus eram pessoas que sabiam da instrução de Moisés, mas faziam de forma errada. Eles faziam guardando a tradição dos anciãos e não de Moisés, não da instrução que Moisés deu. E Jesus chamou a atenção várias vezes deles. Falou, vocês estão fazendo totalmente errado. Peraí, não foi assim. Vocês mudaram, né? E aí ele fala assim, olha, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aí, olha só. Se vós permanecerdes na minha palavra, não na palavra de Moisés, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mas se nós não nos mantivermos nas palavras de Cristo, não somos verdadeiramente discípulos deles. Nós estamos seguindo homens e não a Cristo. Exatamente. Esse é um grande problema na nossa Exatamente, vida. Aí ficou bem a conclusão de todo o estudo aí. Sim. Então, Para fechar o fechamento. Isso. E isso lembra a questão da transfiguração, que apareceu Moisés e Elias lá no monte, né? Também. E aparece a voz de Deus, este é meu filho amado, a ele ouve. Não ouça mais Moisés, não ouça mais os profetas, mas ouça Jesus. E a gente não vai errar quando a gente ouve Jesus. Amém? Amém. Alguma pergunta a questão desse assunto de adoração instrumental? Deu para... Não, só a preocupação. Só preocupação agora. A gente deixou com a pulga atrás da orelha agora. Isso é bom que você tem aceitado. Você tem aceitado a palavra de Deus. Isso já vai ser de muita valia. Sim. E Deus te abençoe que você consiga lidar com isso. E chame as pessoas para estudar. Chame as pessoas para estudar. Logo a gente vai abrir um novo curso. Fica à vontade para a gente participar. E a gente consegue esclarecer mais coisas. Vocês são os grandes exemplos, né, de quem está buscando conhecer a verdade. Não é fácil a gente deixar as tradições que foram ensinadas. Não é fácil. Mas quando a gente tem o coração totalmente voltado, como Cristo fala, quando você tem o coração totalmente voltado para Cristo, e você olha para dentro da instrução dele e vê a verdade, agora você consegue se enxergar livre daquilo. Mas o problema é que, se eu estou me enxergando livre, existem outros que estão aprisionados ainda. Aí dói. Dói. Né? Sim. Mas amém. Obrigado, pessoal. Amém. Obrigado pela participação. Embora a gente não iniciou o estudo da lição 11, mas bom que a gente ficou nessa lição, conseguiu esclarecer algumas coisas. Foi uma aula maravilhosa.
Valeu a Amém. pena, professor, o Ah, valeu tempo. a pena, foi uma aula maravilhosa. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela participação de vocês aí também e pela compreensão de vocês. E que Deus Deus... abençoe. Deus abençoe vocês, professores. Amém. Abençoe vocês, alunos. Que o Espírito Santo venha Amém. revelar, né, na mente de cada um de nós. Amém. 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 Depois eu vou Amém. mandar o que eu tenho aqui. Lembrando, esse artigo não é meu, tá? Eu só usei esse artigo de alguém mas eu achei bastante interessante, que foi bem prático, explicou bastante, né? De forma fácil de entender. Eu tentei aplicar Sim. um pouco aí para vocês aí. Ok? Sim. Muito bom. Então, vamos orar. Caco vai fazer a oração final para a gente. Ok. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, somos gratos ao Senhor, Pai, pela vida que o Senhor nos deu hoje, nos concedendo, ó Pai, oportunidades de podermos, ó Pai, estar servindo ao Senhor, podendo agradar ao Senhor, podendo louvar ao Senhor, engrandecer o seu santo nome, ó Pai, com a nossa vida, servindo a Ti, totalmente a Ti, ó Pai. E oportunidade de estarmos com as nossas famílias, de podermos, ó Pai, cuidar de cada um deles, de poder receber o amor deles e poder receber o amor, ó Pai, e misericórdia do Senhor sempre. Obrigado por poder nos conceder a noite, em poder estudar sua palavra, que o Senhor, ó Pai, possa estar sempre trabalhando, ó Pai, no coração de cada um de nós, para termos, ó Pai, um coração totalmente voltado ao Senhor, aceitando, ó Pai, as instruções que conseguimos, ó Pai, aprender sobre Ti, que conseguimos, ó Pai, conhecer mais sobre o Senhor. E a gente só consegue, ó Pai, viver de forma correta, forma digna e irrepreensível, uma vida santa, agradável e irrepreensível ao Senhor, quando conhecemos a verdade do Senhor, ó Pai. Então, nos ajude a conhecer mais a verdade do Senhor, Pai. Esteja abençoando a cada um dos alunos, esteja abençoando o Pai Reginaldo, a mim, nos concedendo, ó Pai, a sabedoria que vem do Senhor, a compreensão, o entendimento, sua palavra, para podermos, ó Pai, somente ensinar, ó Pai, aquilo que vem do Senhor e nada mais, ó Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós também pedimos ao Senhor uma boa noite, ó Pai, de descanso a cada um, ó Pai, de nós. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai. Amém. 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 Obrigado, pessoal. Depois Nós eu que vou mandar o agradecemos. Boa noite. artigo para vocês aí. Muito Boa noite, obrigada. Zuleika. Boa noite, alunos. Vocês tenham uma noite de paz. Professores. Amém. Boa noite. Carmo. A você Amém. também, Maria. Uma Maria, boa noite, Luísa, Luísa, Zuleika, Klaus, um Klaus. abraço. Boa noite. Caco. Obrigado, Caco, mais Obrigado. uma vez. Deus abençoe todos Amém, vocês. amém, Regis. Uma boa Deus noite, uma boa abençoe. semana. Amém. Tchau. Com a graça Fiquem de com Deus. Deus, gente. Um abraço. Eu vou desligando aqui, tá bem? Para poder Ok. fazer a gravação. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.